Um pai viúvo vive em silêncio, desde que o filho parou de falar após a morte da mãe. Mas uma nova babá desperta algo inesperado quando o menino volta a sorrir e soltar a voz. Entre emoção e culpa, o pai percebe que o amor pode curar feridas mais profundas que o tempo. O reencontro das palavras revela que, às vezes, cuidar é o verdadeiro milagre. As cortinas do apartamento de cobertura no Morumbi permaneciam quase sempre fechadas, como se a própria luz do dia fosse uma intrusão indesejada naquele espaço marcado pela dor. Gustavo Mendonça, 42 anos, CEO de uma das maiores construtoras de São Paulo, olhava pela janela entreaberta do seu escritório doméstico enquanto falava ao telefone com um de seus diretores. Do outro lado do amplo apartamento, seu filho Pedro, de 6 anos, estava sentado no chão do quarto, brincando sozinho com pequenos blocos de montar, em absoluto silêncio. Avise ao comitê que o projeto do shopping em Campinas será aprovado. Mas quero revisar pessoalmente os contratos antes da assinatura, Gustavo instruiu, encerrando mais uma das dezenas de ligações que fazia diariamente. Desde o acidente que levara sua esposa Fernanda 4 anos atrás, ele havia se tornado ainda mais obcecado pelo trabalho. Era mais fácil lidar com números, contratos e negociações do que com o silêncio sepulcral de seu filho. Pedro não dizia uma palavra desde o dia fatídico em que um motorista embriagado havia colidido com o carro onde estavam ele e a mãe. Fernanda não resistiu, e Pedro, que testemunhou tudo, mergulhou em um mutismo que nenhum especialista havia conseguido reverter. A porta do elevador privativo se abriu, e Vanessa, a secretária de Gustavo, entrou apressada carregando pastas e o tablet com a agenda do dia. Bom dia, Gustavo. A candidata para a vaga de babá chegou. Está esperando na recepção do prédio. Gustavo consultou o relógio. Já? Ela está adiantada. Seu tom era de surpresa, mas também de aprovação discreta. Nas últimas semanas, 3 babás haviam passado pelo apartamento e nenhuma permanecera mais que alguns dias. Todas se sentiam desconfortáveis com o silêncio do menino e com as exigências de discrição absoluta impostas por Cristina, a namorada de Gustavo. Sim, chegou 20 minutos antes. A senhora Oliveira da agência falou muito bem dela. Disse que tem experiência com crianças especiais. Vanessa hesitou na escolha da palavra. Pedro não é especial. Vanessa. A voz de Gustavo endureceu momentaneamente. Ele apenas não fala por enquanto. Havia uma vulnerabilidade mal disfarçada na forma como ele sempre corrigia as pessoas sobre a condição do filho. Desculpe, senhor. Vou chamá-la então? Gustavo assentiu, ajustando a gravata em um gesto automático. Minutos depois, o elevador se abriu novamente e Luísa Silva entrou no apartamento. Aos 27 anos, vestida de forma simples, mas arrumada, calça jeans, blusa branca e um casaco leve, ela exibia um sorriso caloroso que contrastava com a sobriedade do ambiente. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque despretensioso e seus olhos castanhos escuros demonstravam uma mistura de determinação e gentileza. Bom dia. Senhor Mendonça, sou Luísa. Apresentou-se, estendendo a mão com uma firmeza que surpreendeu Gustavo. Bom dia, Luísa. Vamos conversar no escritório, convidou ele, guiando-a pelo espaçoso apartamento decorado com elegância minimalista, obra da prestigiada arquiteta Cristina Muniz, atual namorada de Gustavo, que fazia questão de controlar cada detalhe daquele ambiente, como fazia em todos os aspectos da vida do empresário. No caminho, Luísa notou Pedro sentado no tapete do quarto, absorto em seus blocos coloridos, e sorriu para ele. O menino ergueu os olhos por um momento, sem retribuir o sorriso, mas com uma curiosidade sutil no olhar. Pedro, esta é Luísa. Ela vai ficar com você hoje, está bem? Gustavo tentou soar animado, mas havia uma nota de cansaço em sua voz, como se já estivesse preparado para mais uma tentativa fracassada. O menino apenas voltou aos seus blocos, sem qualquer reação visível. No escritório, Gustavo explicou rapidamente a rotina e as particularidades de Pedro. As consultas com a fonoaudióloga às terças, as sessões de terapia às quintas, a alimentação controlada, os horários rígidos para cada atividade. Falou do acidente apenas o suficiente para contextualizar, sem mergulhar em detalhes dolorosos. O Pedro,
Ele entende tudo. É muito inteligente. Só escolhe não falar. Os médicos dizem que é uma resposta ao trauma, explicou como se precisasse defender o filho. Ele se comunica apontando ou escrevendo em seu tablet. Luísa ouvia atentamente, com uma expressão que não demonstrava pena, algo que Gustavo notou e apreciou silenciosamente. Entendo. Senhor Mendonça, e o que ele gosta de fazer? Quais são seus interesses? A pergunta pegou Gustavo desprevenido. As outras babás haviam perguntado sobre medicações, limitações, procedimentos de emergência. Nenhuma havia perguntado sobre os gostos de Pedro. Bem, ele gosta de montar coisas e desenha bastante. Gustavo percebeu com um leve desconforto que não sabia responder completamente àquela pergunta. A rotina dele está detalhada nessa pasta. Enquanto folheava as instruções meticulosas, Luísa notou pela janela do escritório um parque infantil do outro lado da rua, vibrante de cores e movimento. Viu como Pedro, de seu quarto, tinha uma vista perfeita para aquele lugar cheio de crianças brincando. Senhor Mendonça, aqui diz que Pedro não deve sair do apartamento, exceto para consultas médicas. Sim, é por segurança. E ele não se sente confortável em espaços abertos com outras crianças. Gustavo explicou, repetindo o que Cristina sempre dizia. Ele já demonstrou desconforto ou foi uma decisão preventiva? Luísa perguntou com delicadeza. Gustavo hesitou. Cristina, minha namorada, é bastante experiente nessas questões. Ela pesquisou muito e acredita que Pedro precisa de um ambiente controlado. Luísa assentiu sem comentar, mas seu olhar revelava que estava formando suas próprias impressões. Após a entrevista, Gustavo apresentou Luísa à governanta, Dona Zélia, senhora pernambucana de 60 anos, que cuidava da casa há mais de uma década e tinha um carinho especial por Pedro. Antes de sair para o escritório, Gustavo se despediu do filho com um beijo na testa, recebendo apenas um olhar silencioso em resposta. Qualquer problema, me ligue, instruiu Gustavo a Luísa. À noite conversamos sobre como foi o dia. Quando Gustavo saiu, Dona Zélia se aproximou de Luísa. Menina, vou te dizer uma coisa, sussurrou. Esse menino era uma alegria antes daquele dia terrível. Falava pelos cotovelos, cantava, dançava. A casa era outra. Os olhos da governanta brilharam com lágrimas contidas. Depois que a dona Fernanda partiu, foi como se a luz tivesse apagado. E quando o patrão começou a namorar a dona Cristina, ela balançou a cabeça, deixando a frase no ar. Entendo, respondeu Luísa, percebendo que havia muito mais na história do que o resumo formal de Gustavo. Ao longo da manhã, Luísa seguiu a rotina estabelecida, mas com pequenas alterações sutis. Em vez de apenas servir o lanche no quarto, como indicava a pasta, convidou Pedro para a cozinha. Para sua surpresa, ele a seguiu. Enquanto ele comia em silêncio, Luísa organizava alguns brinquedos e notou que o menino não tirava os olhos da janela. Seguindo seu olhar, viu novamente o parque, onde crianças brincavam alegremente. Você gostaria de ir lá algum dia, Pedro? Perguntou sem esperar resposta. Para sua surpresa, o menino a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez e, após um momento de hesitação, fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, um leve aceno positivo. Luísa sorriu. Talvez possamos conversar com seu pai sobre isso. Naquele momento, o telefone tocou. Era Cristina, querendo verificar se tudo estava em ordem e lembrando que Pedro não deveria assistir televisão antes de completar as atividades educativas programadas. Está tudo sob controle, garantiu Luísa, observando Pedro, que havia voltado ao seu estado contemplativo, olhando fixamente para o parque do outro lado da rua. Em seus olhos, porém, Luísa podia ver algo que talvez ninguém mais tivesse notado em muito tempo. Um desejo, uma vontade, um anseio silencioso que esperava apenas alguém que soubesse interpretá-lo. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Luísa, e algo sutil começava a mudar no apartamento dos Mendonça. Era como se uma leve brisa tivesse entrado pelas janelas sempre fechadas, trazendo um aroma de possibilidades. Durante esse tempo, Luísa observara atentamente os hábitos de Pedro. Notou como ele passava horas na janela do quarto, observando as crianças no parque. Percebeu seu interesse por histórias sobre aventuras, e como seus olhos brilhavam quando ela mencionava animais.
Pequenas descobertas que não estavam documentadas em nenhuma pasta de instruções. Naquela sexta-feira, Gustavo chegou mais cedo do trabalho. Encontrou Pedro sentado à mesa da cozinha, desenhando concentrado, enquanto Luísa preparava um suco natural. A cena de uma domesticidade tranquila o pegou desprevenido. Desde o acidente, Pedro raramente saía do quarto por vontade própria. Como foi o dia? Perguntou Gustavo, afrouxando a gravata. Produtivo, respondeu Luísa com um sorriso caloroso. Pedro terminou todas as atividades da fonoaudióloga e fizemos um jogo novo de associação. Gustavo se aproximou para ver o desenho do filho, uma representação colorida do parque visto da janela, com várias crianças brincando. No canto do papel, uma figura pequena observava de longe, claramente representando o próprio Pedro. Ele desenha esse parque quase todos os dias, comentou Luísa cuidadosamente. Senhor Mendonça, estive pensando... Talvez fosse bom para Pedro ir lá, nem que seja por alguns minutos. Gustavo franziu o senho. Cristina acha que não é adequado. Muita estimulação pode sobrecarregá-lo. Com todo respeito, Luísa continuou mantendo a voz calma. Pedro passa horas observando outras crianças brincando. Parece que há um desejo ali. Gustavo olhou para o filho, que mantinha os olhos fixos no papel, mas era evidente que estava atento à conversa. Não sei. Luísa, os especialistas recomendaram ambientes controlados. Entendo suas preocupações, respondeu ela. E se começássemos com uma visita curta, em um horário mais tranquilo? Estarei com ele o tempo todo. Algo no tom confiante de Luísa fez Gustavo considerar. Naquele momento, Pedro ergueu o olhar para o pai, e havia uma súplica silenciosa em seus olhos que Gustavo não conseguiu ignorar. Podemos tentar, cedeu finalmente, mas apenas por meia hora, e você me liga se houver qualquer problema. No sábado pela manhã, antes que Cristina chegasse para o almoço programado, Luísa preparou Pedro para a pequena aventura. O menino parecia mais alerta, seus movimentos demonstravam uma ansiedade contida, enquanto ela ajeitava seu casaco. Vamos apenas observar hoje, tudo bem? Sem pressão, explicou Luísa, recebendo um aceno quase imperceptível em resposta. Gustavo os acompanhou até a porta do prédio, visivelmente tenso. Meia hora, lembrou. O parque ficava a apenas uma quadra de distância. Ao chegarem, Pedro apertou a mão de Luísa com força. Seus olhos percorriam cada detalhe. O escorregador vermelho, o balanço ocupado por duas crianças risonhas, a gangorra onde uma mãe empurrava delicadamente uma menina pequena. O que você acha de sentarmos naquele banco primeiro? Sugeriu Luísa. Podemos só assistir um pouco. Pedro concordou, seguindo-a com passos hesitantes. Por 15 minutos, eles apenas observaram as outras crianças. Luísa comentava ocasionalmente sobre as brincadeiras, sem forçar nenhuma reação. Gradualmente, sentiu a tensão na mão do menino diminuir. Aquele é o gira-gira que você sempre desenha, não é? Apontou para um brinquedo colorido, onde 3 crianças giravam alegremente. Pedro assentiu, seus olhos fixos no movimento circular. Quer dar uma olhada mais de perto? Sugeriu. Para surpresa de Luísa, Pedro se levantou prontamente. Eles se aproximaram do gira-gira, agora desocupado, e Pedro tocou a barra de metal com curiosidade cautelosa. Quer experimentar? Perguntou Luísa suavemente. O menino hesitou, olhou ao redor como se procurasse permissão e então fez que sim com a cabeça. Com cuidado, Luísa o ajudou a subir e começou a empurrar lentamente, observando atentamente suas reações. Um sorriso, o primeiro que ela via, começou a se formar no rosto de Pedro, enquanto o gira-gira ganhava velocidade. Era um sorriso tímido, quase secreto, mas inegavelmente real. Mais rápido, perguntou Luísa. O sorriso de Pedro se alargou, seus olhos brilhando com uma alegria que parecia nova demais, quase assustadora em sua intensidade. E então aconteceu. Mas a palavra saiu rouca, quase um sussurro, mas indiscutivelmente clara. Luísa congelou por um segundo, o coração disparado. Disfarçando sua surpresa para não alarmar o menino, continuou empurrando. Mas Pedro repetiu mais alto desta vez, a voz ganhando confiança. Uma senhora que passava com seu neto olhou para eles, sorrindo ao ver a alegria evidente do menino. Seu filho está adorando, não é? Comentou com Luísa. Sim, ele está.
respondeu ela sem corrigir o equívoco, seus olhos marejados. Perdida no momento mágico, Luísa não notou a figura imponente que se aproximava apressadamente pelo caminho do parque. Gustavo, que não resistira à ansiedade e decidira verificar como estavam, chegou exatamente no momento em que Pedro gritava alegremente. Mais rápido! Mais! Gustavo parou abruptamente atônito. Por um momento, pensou estar alucinando. A voz de seu filho, aquela voz que não ouvia há 4 anos, soava diferente, mais madura, mais inconfundível. Pedro, ao avistar o pai, apontou entusiasmado. Pai, olha eu girando! As lágrimas vieram instantaneamente. Gustavo se aproximou, incapaz de disfarçar a emoção. Pedro pulou do gira-gira e pela primeira vez em anos correu para os braços do pai. Posso brincar mais? Por favor. As palavras saíam naturalmente, como se o silêncio nunca tivesse existido. Gustavo olhou para Luísa, que observava a cena com um misto de emoção e discrição, dando-lhes espaço para aquele momento. Havia gratidão em seu olhar, mas também algo mais. Uma percepção dolorosa de quanto tinha perdido ao não perceber o que seu filho realmente precisava. Claro que pode. Filho, respondeu com a voz embargada. Quanto tempo você quiser. Enquanto Pedro voltava correndo para o gira-gira, Gustavo se aproximou de Luísa. Como? Foi tudo o que conseguiu articular. Acho que ele só precisava se sentir como qualquer outra criança, respondeu ela simplesmente. O parque e as outras crianças, tudo isso o ajudou a se reconectar com uma parte dele que estava adormecida. Naquele momento, 2 crianças se aproximaram do gira-gira, perguntando se podiam brincar também. Para espanto de Gustavo, Pedro respondeu prontamente, sim, vem. Logo, seu filho estava girando e rindo com outras crianças, conversando como se nunca tivesse parado de falar. A naturalidade era desconcertante. Deus do céu, murmurou Gustavo sem conseguir tirar os olhos da cena. Todos aqueles especialistas, tratamentos, terapias, e bastou um passeio no parque? Luísa sorriu compreensiva. Não foi apenas o parque, Sr. Mendonça. Foi dar a ele a chance de decidir quando estava pronto. Às vezes, o que uma criança mais precisa é sentir que tem permissão para ser apenas uma criança. Uma menina de aproximadamente 7 anos convidou Pedro para o escorregador, e ele aceitou imediatamente, despedindo-se dos novos amigos no gira-gira com uma desenvoltura surpreendente. Ele nunca foi tímido, comentou Gustavo, recordando. Antes do acidente falava com todo mundo. Fernanda dizia que ele tinha um dom para fazer amigos. Pronunciar o nome da esposa falecida ainda doía, mas naquele momento a dor veio acompanhada de uma sensação quase esquecida, orgulho. O telefone de Gustavo tocou, interrompendo o momento. Era Cristina. Estou chegando ao seu apartamento. Onde vocês estão? Sua voz carregava uma nota de irritação. Estamos no parque aqui perto. Pedro está brincando, respondeu Gustavo, observando o filho escorregar alegremente. No parque? Gustavo, nós conversamos sobre isso. Muita estimulação não é bom para ele, você sabe como ele fica depois. Cristina, você não vai acreditar. Gustavo quase sussurrou emocionado. Pedro está falando. Houve uma pausa do outro lado da linha. O quê? Como assim falando? Ele simplesmente começou a falar. Não gira. Você precisa ver. Ele está conversando com outras crianças agora mesmo. Outra pausa. Estou indo para aí, disse Cristina finalmente, com uma empolgação que soava um pouco forçada. Gustavo desligou e voltou sua atenção para Pedro, que agora brincava de pega-pega com 3 crianças, rindo e gritando com abandono. Ao lado dele, Luísa sorria, mantendo distância suficiente para dar autonomia ao menino mais próximo o bastante para transmitir segurança. Naquele instante, algo mudou dentro de Gustavo. Uma vergonha súbita o invadiu. Vergonha por ter aceitado que o filho fosse tratado como frágil, quando, na verdade, era muito mais forte do que qualquer um imaginava. E junto com essa vergonha, veio um sentimento de profunda gratidão à jovem mulher que, com simplicidade e intuição, havia conseguido o que psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas não conseguiram em anos. Obrigado, disse ele a Luísa. As palavras insuficientes para expressar o que sentia. Eu não sei como agradecer. Luísa balançou a cabeça.
Não precisa, Sr. Mendonça. Essa é a recompensa. Ela apontou para Pedro, correndo e rindo sob o sol da manhã, finalmente vivendo a infância que lhe fora negada por tanto tempo. Cristina Muniz chegou ao parque com seu habitual ar de elegância calculada. Aos 38 anos, a premiada arquiteta de interiores mantinha uma aparência impecável. Cabelos lisos e escuros perfeitamente alinhados, vestido de grife discreto, mas evidentemente caro, e uma postura que exalava controle. Quando avistou Gustavo, seus lábios se curvaram em um sorriso que não chegou aos olhos. "Onde ele está?" perguntou, ignorando completamente Luísa. "Ali, no escorregador", respondeu Gustavo, apontando para Pedro, que agora fazia fila novamente para subir, conversando animadamente com um menino de aproximadamente sua idade. Cristina observou a cena com uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de surpresa e algo que poderia ser interpretado como contrariedade, rapidamente mascarada por entusiasmo. "Nossa, é incrível mesmo!" exclamou, voltando-se para Gustavo. "Mas ele parece tão agitado. Não sei se tanta estimulação é saudável de uma vez." "Ele está apenas brincando, Cristina", respondeu Gustavo, uma nota defensiva em sua voz. "Olhe para ele, está feliz." Pedro, ao notar a presença da namorada do pai, diminuiu momentaneamente seu entusiasmo, desceu pelo escorregador e se aproximou com passos mais contidos. "Oi, tia Cristina", disse, a voz ligeiramente hesitante. Cristina se abaixou com um sorriso largo demais. "Pedro, que surpresa maravilhosa ouvir você falar. Mas acho que já brincou bastante por hoje, não é? Deve estar cansadinho. Que tal voltarmos para casa? Trouxe aquele bolo de chocolate que você gosta." Pedro olhou para o pai, depois para Luísa e então para as crianças que ainda brincavam. "Posso ficar mais um pouco?" "Por favor." Antes que Gustavo pudesse responder, Cristina interveio. "Querido, muita excitação pode não ser boa para crianças especiais como você. Precisamos ir com calma." "Eu não sou especial", respondeu Pedro prontamente, surpreendendo a todos. "Eu só não falava." Um silêncio desconfortável se instalou. Gustavo, visivelmente constrangido pelo comentário de Cristina, colocou a mão no ombro do filho. "Pedro pode ficar mais 20 minutos", decidiu. "Depois voltamos para casa juntos." O semblante de Cristina endureceu por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. "Claro, amor. O que você achar melhor." Pedro sorriu e voltou correndo para as outras crianças, deixando os 3 adultos em um silêncio carregado de tensões não verbalizadas. "A babá poderia nos dar licença um momento?" pediu Cristina, olhando Luísa de cima a baixo. "Claro, senhora. Vou ficar mais perto do Pedro", respondeu Luísa educadamente, afastando-se para onde o menino brincava. Assim que Luísa saiu do alcance da voz, Cristina se virou para Gustavo. "Não acredito que você trouxe Pedro para um lugar público sem me consultar", disse, mantendo um sorriso fixo nos lábios para quem os observasse de longe. "Você sabe que defendo uma reintrodução gradual e controlada. Foi uma decisão de momento, Cris, e olha o resultado, ele está falando." "Exatamente. Uma mudança tão drástica, tão repentina. Isso não é saudável, Gustavo. Precisamos monitorar com cuidado. Alterações bruscas de comportamento podem indicar instabilidade emocional." Gustavo franziu o senho. "Ele está feliz, Cristina. Pela primeira vez em anos. O que parece felicidade pode ser apenas euforia momentânea. Já vi isso antes em outros casos." Cristina falava com a autoridade de quem detém conhecimentos especializados, embora sua formação fosse em arquitetura, não em psicologia infantil. "Vamos pelo menos celebrar isso hoje?" "Por favor", pediu Gustavo cansado. "É um milagre, Cris. Meu filho voltou a falar." Cristina suavizou a expressão e tocou o rosto de Gustavo com ternura estudada. "Claro, meu amor. Só estou preocupada como sempre." Olhou em direção a Luísa, que empurrava Pedro no balanço. "Foi ideia dela trazê-lo aqui?" Sim, ela notou que Pedro passava horas observando o parque pela janela. "Interessante", murmurou Cristina. "Você verificou as credenciais dela?" "Quero dizer, realmente verificou?" "A agência fez isso." "Por quê?" "Nada, só. Uma babá que toma decisões sobre a saúde mental de uma criança sem consultar especialistas. Me parece um pouco presunçoso, não acha?" Antes que Gustavo pudesse responder,
Pedro veio correndo, interrompendo a conversa. Pai, pai, o Rafael tem um cachorro poodle. Posso ter um cachorro também? Por favor. Gustavo riu, genuinamente encantado com o entusiasmo do filho, mas Cristina interveio rapidamente. Pedro, querido, você sabe que tem alergias. Um animal em casa seria complicado. Mas eu nunca tive alergia, protestou Pedro. O médico comentou. Sobre tendências alérgicas na sua última consulta, afirmou Cristina com convicção. Gustavo franziu o senho, não se lembrando de tal comentário, mas preferiu evitar o conflito naquele momento especial. Podemos conversar sobre isso depois, filho. Agora, que tal aproveitar seus últimos minutos no parque? No caminho de volta ao apartamento, Pedro falava sem parar sobre o escorregador, sobre Rafael e seu poodle chamado Pipoca, sobre querer voltar no dia seguinte para andar na montanha-russa pequena, embora Luísa tivesse explicado que ele ainda não tinha altura suficiente. Mas quando eu crescer mais, vou andar. E também naquela roda gigante do Parque Grande, o Ibirapuera, tagarelava como se quisesse compensar todos os anos de silêncio. Luísa, você já andou na montanha-russa grande? Aquela que faz de cabeça para baixo? Já sim, Pedro. É bem emocionante, respondeu ela, trocando um olhar de alegria contida com Gustavo. Cristina caminhava ligeiramente à frente, rígida, verificando mensagens no celular com frequência exagerada. Ao chegarem ao apartamento, Pedro continuou sua narrativa entusiasmada, agora para Dona Zélia, que não conseguia conter as lágrimas ao ouvir o menino falar novamente. Meu Deus do céu, é um milagre! Um verdadeiro milagre! Exclamava a governanta, abraçando o menino que descrevia animadamente a piscina de bolinhas que vira no parque. Durante o almoço, a mesa normalmente silenciosa estava repleta da voz de Pedro. Ele contava e recontava cada detalhe do passeio, enquanto Gustavo ouvia fascinado, como se cada palavra fosse uma preciosidade. E você acredita? Pai, que o Rafael tem um cachorro que se chama Pipoca. Eu quero um cachorro também, mas não quero chamar de Pipoca. Quero chamar de Trovão. Trovão! É um nome bem forte para um cachorro, comentou Gustavo rindo. Porque ele vai ser forte e corajoso, explicou Pedro com seriedade. Cristina pigarreou. Pedro, querido, está comendo muito rápido. Lembre-se do que o médico disse sobre mastigar devagar. Pedro diminuiu o ritmo momentaneamente, mas logo voltou a falar sobre as outras crianças do parque e como um menino o havia convidado para seu aniversário na semana seguinte. Foi mesmo? Perguntou Gustavo surpreso. Foi, o Lucas. Ele mora no prédio da esquina e vai fazer 7 anos. Posso ir, pai? Por favor. Bem, precisamos conhecer os pais dele primeiro, mas... Gustavo, interrompeu Cristina. Acho que é cedo demais para festas. Pedro acabou de voltar a falar. Precisa se adaptar gradualmente. Luísa, que servia suco para Pedro, comentou discretamente. O menino parecia muito gentil e a mãe dele estava por perto. Trocamos contatos. Cristina lançou um olhar cortante para Luísa. Não me lembro de termos pedido sua opinião sobre as interações sociais de Pedro. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Pedro olhava de um adulto para outro, percebendo a tensão. Cristina, disse Gustavo em tom de advertência. Desculpe, respondeu ela friamente. Só acho que decisões importantes devem ser tomadas por você e pelos especialistas, não pela cara funcionária. Luísa me ajudou a falar de novo, declarou Pedro inesperadamente, olhando diretamente para Cristina. Ela é legal. Cristina enrijeceu, mas forçou um sorriso. Claro que ela é, querido. Só precisamos ter certeza de que estamos seguindo as orientações médicas. Gustavo, tentando aliviar a tensão, mudou de assunto. E então, Pedro, quer mostrar para a Cristina aquele desenho que você fez ontem? Após o almoço, enquanto Pedro tirava sua soneca, surpreendentemente exausto após tanta atividade e conversa, Cristina pediu para falar com Gustavo em particular no escritório. Precisamos conversar sobre essa babá, começou ela, assim que a porta se fechou. O que tem ela? Foi graças a ela que Pedro voltou a falar, defendeu Gustavo. Exatamente isso me preocupa. Ela está criando um vínculo emocional perigoso com Pedro. Você viu como ele a defende? Como fala dela? Está confundindo as fronteiras profissionais.
Cristina, ela só fez seu trabalho, e muito bem, por sinal. Não, Gustavo. Ela ultrapassou seu papel ao tomar decisões sobre a saúde mental do seu filho sem consultar os especialistas. Levar Pedro ao parque sem uma preparação adequada foi irresponsável. Mas deu certo, insistiu ele, por enquanto. Mas e se Pedro tiver uma recaída? E se esse progresso for temporário? Você vai culpá-la quando ele voltar ao silêncio? A dúvida brilhou nos olhos de Gustavo por um instante. Acho que devemos limitar o envolvimento dela a tarefas básicas de cuidado, prosseguiu Cristina, percebendo a hesitação dele, e retomar o plano original de reintrodução gradual às atividades sociais. Talvez até buscar uma opinião profissional sobre esse desenvolvimento repentino. Você quer que eu consulte alguém porque meu filho voltou a falar? Perguntou Gustavo incrédulo. Quero que você consulte alguém porque seu filho passou por uma mudança comportamental dramática em questão de horas. E isso pode ter implicações que nenhum de nós está preparado para lidar, respondeu Cristina com firmeza. É o responsável. Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Parte dele queria apenas celebrar o milagre que havia testemunhado, mas as palavras de Cristina plantavam sementes de dúvida. E se ela estivesse certa? E se houvesse consequências que ele, em sua empolgação, não estava considerando? Vou pensar nisso, disse finalmente. Mas por hoje, quero apenas comemorar que meu filho está falando novamente. Podemos fazer isso? Cristina assentiu, satisfeita por ter plantado as dúvidas necessárias. Claro, meu amor. Só quero o melhor para vocês dois. Você sabe disso. Quando saíram do escritório, encontraram Luísa ajeitando alguns brinquedos na sala. Cristina lançou-lhe um olhar frio antes de seguir para o quarto de Pedro, supostamente para verificar se ele ainda dormia. Gustavo se aproximou de Luísa. Obrigado pelo que fez hoje, disse em voz baixa. Independentemente de qualquer coisa, ver Pedro falando novamente. Não tenho palavras para expressar o que isso significa para mim. Luísa sorriu genuinamente feliz. Ele é um menino maravilhoso, Sr. Mendonça. Sempre teve voz. Só precisava se sentir seguro para usá-la novamente. Naquele momento, Cristina retornou à sala. O som de seus saltos altos no piso de madeira, anunciando sua presença antes mesmo que fosse vista. Seu olhar registrou a proximidade entre Gustavo e Luísa, e algo frio e calculista brilhou em seus olhos. Pedro ainda está dormindo profundamente, informou. Provavelmente toda essa agitação o deixou exausto. Ela enfatizou a palavra agitação como se fosse algo negativo. Gustavo, lembrei que tenho aquele jantar com clientes hoje à noite. Você vem comigo, certo? Eu estava pensando em ficar com Pedro hoje, especialmente depois do que aconteceu. Ele estará dormindo, amor. E você mesmo disse que precisamos continuar nossas vidas normais. Não é bom demonstrar a Pedro que tudo mudou de repente. Cristina argumentou com a lógica impecável que sempre utilizava para conseguir o que queria. Gustavo hesitou, dividido entre o desejo de estar presente para o filho e a racionalidade dos argumentos de Cristina. A Luísa pode ficar até mais tarde, não é? Perguntou ele olhando para a babá. Claro, sem problema, respondeu Luísa prontamente. Resolvido então, declarou Cristina com um sorriso vitorioso. Vou para casa me arrumar e volto para buscar você às 7. Quando Cristina saiu, Gustavo olhou para Luísa com uma expressão apologética. Desculpe pela contenção, Cristina só está sendo protetora. Luísa assentiu diplomaticamente. Entendo, Sr. Mendonça. Todos queremos o melhor para o Pedro. O que Gustavo não viu foi o olhar determinado nos olhos de Luísa. Ela havia reconhecido exatamente o tipo de manipulação que Cristina estava exercendo. O tipo que ela mesma havia testemunhado em sua própria família durante a infância. E estava decidida a não permitir que aquela mulher controladora sufocasse a recém-descoberta voz de Pedro. Nas semanas seguintes à redescoberta da voz de Pedro, o apartamento dos Mendonça ganhou uma nova dinâmica. A alegria do menino era contagiante. Ele cantarolava enquanto se vestia, contava histórias durante o café da manhã, fazia perguntas sobre tudo. Era como se estivesse tentando recuperar cada segundo dos 4 anos de silêncio. Gustavo também havia mudado. Chegava mais cedo do trabalho, passava menos tempo trancado no escritório e frequentemente levava o filho para passear nos fins de semana, ao parque,
ao zoológico, às sorveterias. Havia uma leveza em seus gestos, um brilho renovado em seus olhos que não passava despercebido por quem o conhecia. Porém, à medida que pai e filho se reaproximavam, Cristina intensificava suas táticas sutis de controle e manipulação. Numa tarde de terça-feira, Pedro havia retornado da sessão com a fonoaudióloga transbordando de entusiasmo. A profissional ficara impressionada com seu progresso e sugerira reduzir as consultas para uma vez por mês. Ela disse que estou falando super bem, contou Pedro a Luísa enquanto entravam no elevador do prédio, e que posso ter alta das sessões no fim do ano. Isso é maravilhoso, Pedro, respondeu Luísa genuinamente feliz. Ao entrarem no apartamento, encontraram Cristina sentada na sala, folheando revistas de decoração. Sua presença não anunciada causou uma breve tensão. Nos últimos dias ela aparecia sem avisar, sempre em horários diferentes. Oi, queridos, cumprimentou com um sorriso calculado. Como foi a sessão? Foi ótima. Doutora Paula disse que posso ter alta logo. O sorriso de Cristina oscilou por 1/1000 de segundo. Que notícia! Interessante, mas não acho prudente interromper o tratamento tão cedo. Vou conversar com seu pai sobre isso. Pedro olhou para Luísa, confuso. Mas a doutora disse que estou bem. Médicos às vezes são otimistas demais, querido, respondeu Cristina, seu tom condescendente. Adultos precisam tomar decisões mais cautelosas. O entusiasmo de Pedro murchou visivelmente. Luísa, percebendo isso, interveio. Pedro, que tal mostrarmos para seu pai o certificado que a doutora Paula te deu hoje? Sim! A animação voltou ao rosto do menino. Vou guardar na minha gaveta especial. Enquanto Pedro corria para o quarto, Cristina lançou um olhar gelado para Luísa. Você está novamente ultrapassando seus limites, disse com voz controlada. Não cabe a você decidir quais informações médicas devem ser enfatizadas para Pedro. Apenas apoiei o que a própria fonoaudióloga disse. Senhora Muniz, respondeu Luísa calmamente. Acontece que eu conheço a doutora Paula há anos. Vou ligar para ela para entender esse diagnóstico precipitado. Pedro ainda apresenta hesitações na fala e occasionally revert to silence when stressed. O inglês deslizou propositalmente em sua fala, uma forma sutil de demonstrar superioridade. Interessante, comentou Luísa. Não notei esses comportamentos que a senhora menciona. Claro que não notou. Você está com ele apenas durante os momentos bons. Não vê como ele fica depois de muita estimulação. Cristina ajustou sua pulseira de ouro branco. Já falei com Gustavo sobre reduzir as saídas e retomar a rotina estruturada. Nesse momento, Dona Zélia entrou na sala, trazendo uma bandeja com café. A governanta, que nunca escondera sua preferência por Luísa em detrimento de Cristina, lançou um olhar significativo à babá. O café da senhora. Como pediu, disse Dona Zélia com uma formalidade exagerada. Pedro está no quarto montando aquele quebra-cabeça novo. Obrigada, Zélia. Cristina pegou a xícara sem olhar para a governanta. Pode nos dar licença agora? Depois que Dona Zélia saiu, Cristina voltou-se para Luísa. Acho que precisamos esclarecer algumas coisas. Pedro não é seu filho. Você é uma funcionária temporária nesta casa, paga para executar tarefas específicas, não para criar vínculos emocionais ou tomar decisões sobre a saúde dele. Luísa manteve a postura calma, embora sentisse o coração acelerado. Meu trabalho é cuidar do bem-estar de Pedro. Isso inclui apoiar seu desenvolvimento e celebrar seus progressos. Cristina deu um sorriso frio. Seu trabalho é seguir as instruções da pasta que Gustavo lhe entregou no primeiro dia. Instruções que, aliás, eu ajudei a elaborar com base nas recomendações dos melhores especialistas. Com todo respeito, senhora Muniz, muitas dessas instruções estão desatualizadas agora, que Pedro voltou a falar e está interagindo socialmente. O rosto de Cristina endureceu. Você realmente acredita que algumas semanas de progresso apagam anos de trauma? Pedro não está curado, porque deu alguns passos à frente. Ele continua sendo uma criança que precisa de estrutura e limites claros. Antes que Luísa pudesse responder, ouviram a porta do elevador se abrindo. Gustavo entrou parecendo cansado, mas com um sorriso no rosto. Oi, cumprimentou surpreso ao ver Cristina. Não sabia que você viria hoje.
Quis fazer uma surpresa, respondeu ela, levantando-se para beijá-lo. Estava conversando com Luísa sobre algumas preocupações que tenho. Que preocupações? Perguntou ele, franzindo o senho. Papai. A voz alegre de Pedro interrompeu a conversa. O menino veio correndo da área dos quartos, segurando um papel colorido. Olha o que a doutora Paula me deu hoje. Um certificado de excelência. Gustavo examinou o certificado com admiração genuína. Uau, isso é incrível, filho! Estou muito orgulhoso! Ela disse que estou falando tão bem que logo não vou mais precisar ir nas sessões. Gustavo olhou para Luísa, que assentiu em confirmação. Isso merece uma comemoração, não é? Sugeriu ele animado. Na verdade, interveio Cristina, eu estava comentando com Luísa que devemos ter cautela. Essas altas precipitadas podem dar a Pedro uma falsa sensação de segurança. E se ele tiver uma recaída? A alegria no rosto do menino diminuiu. Recaída? Questionou Gustavo. Cris, ele está indo incrivelmente bem. Todos os especialistas estão surpresos com o progresso. Exatamente por isso, precisamos ter cuidado, insistiu ela. Progressos rápidos demais podem ser instáveis. Sugiro mantermos todas as terapias por pelo menos mais 6 meses. Pedro olhou para o pai, depois para o certificado em suas mãos, a decepção evidente em seu rosto. Sabe de uma coisa? Disse Gustavo, agachando-se para ficar na altura do filho. Vamos fazer o seguinte. Continuamos com a doutora Paula por enquanto, mas menos vezes, como ela sugeriu. E a cada mês avaliamos como você está indo. O que acha? O sorriso voltou ao rosto de Pedro. Tá bom. Posso mostrar meu certificado para a dona Zélia agora? Claro que pode, campeão. Quando Pedro saiu, Gustavo se virou para Cristina. Podemos conversar sobre isso depois? Não quero diminuir a conquista dele. É exatamente esse tipo de decisão impulsiva que me preocupa, Gustavo, respondeu ela, a voz tensa. Você está deixando o entusiasmo momentâneo nublar seu julgamento. Ou talvez eu esteja finalmente vendo as coisas com clareza, rebateu ele. Um toque de firmeza em sua voz que surpreendeu tanto Cristina quanto Luísa. Na manhã seguinte, Cristina apareceu novamente, desta vez, trazendo uma pasta com recortes de artigos sobre recaídas em crianças com mutismo seletivo e perigos da interrupção prematura de tratamentos. Gustavo a ouviu pacientemente em seu escritório, mas manteve sua posição. Frustrada com a resistência inesperada do namorado, Cristina mudou de tática. Em vez de tentar convencer Gustavo, passou a trabalhar diretamente para minar a confiança de Pedro em Luísa. Numa tarde em que pegou o menino da escola, algo que nunca fazia, Cristina iniciou uma conversa aparentemente casual. Você gosta muito da Luísa, não é, Pedro? Sim, ela é super legal. Sabe que ela prometeu me ensinar a andar de patins? Que bom. Cristina fez uma pausa estudada. Sabe, querido, às vezes as babás prometem coisas porque é o trabalho delas fazer as crianças felizes. Pedro a olhou confuso. Como assim? Bem, elas são pagas para cuidar de você e te fazer feliz. É o trabalho delas. Cristina escolhia cada palavra cuidadosamente. Mas depois, quando encontram outro trabalho, elas vão embora. A Luísa vai embora? A voz de Pedro tremeu ligeiramente. Todas as babás vão eventualmente, é normal. Por isso não podemos nos apegar demais a elas. Ao chegarem ao apartamento, Pedro estava estranhamente quieto. Quando Luísa o cumprimentou animadamente, ele respondeu com monossílabos e foi direto para o quarto. Preocupada, Luísa o seguiu. Está tudo bem, Pedro? Aconteceu alguma coisa na escola? O menino a olhou com olhos marejados. Você vai embora? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Por que está perguntando isso? Tia Cristina disse que todas as babás vão embora um dia. Luísa sentiu uma onda de indignação, mas manteve a calma por Pedro. Sentou-se na beirada da cama e olhou nos olhos dele. Pedro, eu não tenho planos de ir embora. Gosto muito de você e do seu pai, e adoro trabalhar aqui. Promete que não vai? Insistiu ele, a voz pequena. Luísa hesitou. Como profissional, sabia que não deveria fazer promessas que talvez não pudesse cumprir. Mas o medo nos olhos de Pedro era real, e ela reconhecia a manipulação de Cristina. Prometo que vou fazer tudo o que puder para ficar com você, Pedro. E mesmo se um dia eu precisar trabalhar em outro lugar, nunca vou deixar de me importar com você. Isso é uma promessa que posso fazer com certeza. Pedro a abraçou forte
e Luísa sentiu um nó na garganta. Por dentro, temia que Cristina estivesse armando para que ela fosse demitida. Nos dias que se seguiram, Cristina intensificou sua campanha. Começou a criticar Luísa em pequenos detalhes. A roupa que escolhera para Pedro não é adequada para o clima. Os brinquedos espalhados, falta de organização, até mesmo a forma como a babá ajudava o menino com as tarefas escolares. Você está fazendo por ele, não ensinando. Essas críticas eram sempre feitas na frente de outras pessoas. Gustavo, Dona Zélia, o motorista, às vezes até mesmo outros pais quando iam buscar Pedro na escola. Era uma estratégia calculada para diminuir Luísa gradualmente aos olhos de todos. Numa noite particularmente tensa, depois que Pedro havia ido dormir, Dona Zélia encontrou Luísa na cozinha, preparando a lancheira para o dia seguinte. Menina, disse a governanta em voz baixa, preciso te falar uma coisa. O que foi, Dona Zélia? Essa mulher está fazendo de tudo para te tirar daqui. Hoje mesmo a ouvi no telefone com uma amiga, dizendo que a babá está criando problemas e que vai resolver isso em breve. Luísa suspirou. Eu percebi. Ela não gosta do vínculo que tenho com Pedro. Não é só isso, respondeu Dona Zélia, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas. Desde que você chegou, o menino e o patrão voltaram a sorrir. O Sr. Gustavo está redescobrindo a alegria de ser pai, e isso ameaça o controle que ela quer ter sobre os dois. O que você acha que devo fazer? Aguentar firme por enquanto. O Sr. Gustavo não é bobo, só está confuso, mas ele vai enxergar eventualmente. A governanta apertou o ombro de Luísa com carinho. Aquela mulher não gosta de crianças. Nunca gostou. Quer o Pedro em um internato até os 18 anos. Ela disse isso várias vezes, quando acha que ninguém está ouvindo. Para ela, o menino é um empecilho para os planos que tem com o patrão. Naquela noite, Luísa teve dificuldade para dormir. Em seu pequeno apartamento no bairro da Penha, dividido com a mãe que trabalhava como empregada doméstica há décadas, ela desabafou sua angústia. Mãe, estou me apaixonando pelo meu patrão, admitiu finalmente, colocando em palavras o que vinha sentindo há semanas. E amo aquele menino como se fosse meu. Dona Jurema, mulher simples, mas de grande sabedoria, olhou para a filha com compreensão. Filha, o coração não escolhe posição social para amar. Mas seja prudente. Homens ricos como ele vivem em outro mundo. E aquela namorada dele não vai desistir fácil. Ela é tão manipuladora, mãe. Usa o Pedro como peão num jogo de controle. E o pior é que ela está tentando me fazer parecer incompetente. Essas mulheres ricas e vazias são assim mesmo. Têm medo de perder o que conquistaram. E você, minha filha, representa uma ameaça. Dona Jurema ajeitou uma mecha do cabelo de Luísa. Só lembre de uma coisa. Mantenha sua dignidade. Se for para ele te amar, que seja pela mulher que você é, não pela funcionária conveniente. No dia seguinte, a tensão atingiu um novo patamar. Cristina apareceu logo cedo, informando que havia agendado uma revisão com o pediatra de Pedro. Revisão. Mas ele não estava doente, questionou Gustavo confuso. É preventivo, respondeu ela prontamente. Quero ter certeza de que todo esse entusiasmo recente não está causando estresse ao organismo dele. Pedro, que ouvia a conversa, protestou. Não quero ir no médico. Estou bem. Viu? Resistência. Esse é um dos sinais de ansiedade infantil que li sobre, disse Cristina a Gustavo, como se estivesse provando um ponto. Contrariado, Pedro acabou indo à consulta acompanhado por Cristina e Gustavo. Luísa, que normalmente o acompanhava aos médicos, foi expressamente dispensada desse compromisso. Quando retornaram, Cristina parecia estranhamente frustrada. A consulta não havia revelado nada. Pedro estava fisicamente saudável, e o médico havia inclusive elogiado seu progresso. Aquele médico é muito superficial, resmungou ela a Gustavo. Vou buscar uma segunda opinião com um especialista de verdade. Mas Gustavo, pela primeira vez, mostrou clara irritação. Chega, Cristina. Estamos procurando problemas onde não existem. Pedro está bem, falando, brincando, interagindo normalmente. Por que você insiste em patologizar cada sinal de alegria dele? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Cristina, percebendo que havia ido longe demais, recuou estrategicamente. Só estou sendo cautelosa, amor.
Não quero que você sofra se houver uma decepção. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, não em Gustavo, como ela pretendia, mas nele sobre ela. Pela primeira vez desde que começaram a se relacionar, Gustavo olhou para Cristina e se perguntou se realmente a conhecia. A tensão no apartamento dos Mendonça crescia a cada dia. Cristina intensificava sua presença, muitas vezes aparecendo sem aviso prévio e modificando a rotina de Pedro com novas recomendações médicas, que nunca vinham acompanhadas de documentação oficial. Numa manhã de quarta-feira, Luísa estava ajudando Pedro a se vestir para a escola quando o menino fez uma revelação perturbadora. Tia Cristina disse que você não gosta de verdade de mim, comentou ele casualmente, enquanto abotoava a camisa do uniforme. Luísa congelou. O quê? Quando ela disse isso? Ontem, quando vocês acharam que eu estava dormindo. Ela falou para o papai que você só finge que gosta de mim por causa do dinheiro. A indignação fez o sangue de Luísa ferver, mas ela manteve a calma por Pedro. E você acredita nisso? Pedro a olhou nos olhos sério. Não, você me levou no parque quando ninguém queria. Você não fingiu. Aquela confiança inocente partiu o coração de Luísa. Abaixou-se, ficando na altura do menino. Pedro, eu me importo muito com você. Nunca duvide disso, tá bom? O menino assentiu e a abraçou espontaneamente. Naquele momento, Cristina entrou no quarto sem bater. O que está acontecendo aqui? Perguntou seu tom falsamente descontraído. A Luísa estava me ajudando a me arrumar, respondeu Pedro, soltando-se do abraço. Interessante. Você tem 7 anos, Pedro. Já deveria se vestir sozinho, não acha? Cristina olhou para Luísa com um sorriso malicioso. A menos que alguém esteja incentivando dependência, eu me visto sozinho, protestou Pedro. A Luísa só estava me ajudando com os botões porque tô com pressa. Claro, querido, o tom de Cristina era condescendente. Só me preocupo com seu desenvolvimento. Independência é importante, sabe? Luísa respirou fundo, controlando a raiva crescente. Pedro está progredindo muito bem em todas as áreas, senhora Muniz, inclusive na independência. Que bom ouvir isso. Aliás, já que está tudo sob controle, pode nos dar licença? Preciso conversar algo particular com Pedro. Relutantemente, Luísa saiu do quarto, mas ficou perto o suficiente para ouvir a conversa. Pedro, querido, começou Cristina em tom confidencial, você sabe que seu pai e eu estamos pensando em morar todos juntos em breve, não é? Seria maravilhoso, nós 3 como uma família de verdade. E a Luísa? Perguntou Pedro imediatamente. Bem, quando eu me mudar para cá, não vamos mais precisar de babá. Você terá a mim para cuidar de você. Mas eu quero a Luísa. A voz de Pedro subiu uma oitava. Não seja bobo, Pedro. Babás vão e vêm. Família é para sempre. E em breve serei sua nova mãe. Luísa sentiu o coração apertar ao ouvir um soluço abafado de Pedro. Sem pensar 2 vezes, voltou a entrar no quarto. Pedro está quase atrasado para a escola, disse firmemente. O motorista já está esperando. O rosto do menino estava vermelho, olhos marejados. Cristina mantinha uma expressão neutra, como se nada tivesse acontecido. Claro, a escola é prioridade, respondeu, ajeitando o cabelo perfeitamente arrumado. Continuamos nossa conversa depois, Pedro. Assim que Cristina saiu, Pedro abraçou Luísa com força. Não quero que você vá embora, sussurrou. Não se preocupe com isso agora, consolou ela, sentindo-se impotente. Vamos focar no seu dia, certo? Hoje tem aula de música que você adora. Durante o trajeto até a escola, Pedro permaneceu quieto, perdido em pensamentos. Ao se despedir, olhou para Luísa com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. Você vai estar aqui quando eu voltar, né? Vou sim, Pedro, prometo. Ao retornar ao apartamento, Luísa encontrou Cristina instalada no sofá da sala, trabalhando em seu laptop. A arquiteta ergueu os olhos, seu olhar calculista. Que bom que voltou, Luísa. Precisamos conversar. Luísa permaneceu de pé, recusando silenciosamente o convite implícito para sentar. Sobre o que, senhora Muniz? Sobre limites profissionais. Cristina fechou o laptop com um movimento preciso. Você está confundindo seu papel nesta casa. Está criando expectativas irrealistas em Pedro e, talvez, em outras pessoas também. Estou apenas fazendo meu trabalho, cuidar dele. Cuidar, sim. Não substituir figuras parentais
ou criar dependência emocional. Cristina levantou-se, assumindo uma postura intimidadora. Pedro estava melhorando gradualmente com o método que estabelecemos antes da sua chegada. Com todo respeito, senhora Muniz, Pedro não estava melhorando. Ele permaneceu em silêncio por 4 anos. E você acha que uma cura milagrosa, após uma visita ao parque, é mais saudável? Cristina riu com desdém. O que ele precisa é estrutura, não indulgência emocional. Luísa manteve a voz calma, mas firme. O que ele precisa é sentir-se amado e seguro para ser criança novamente. O problema, Luísa, é que você está ultrapassando os limites profissionais em mais de um sentido. O tom de Cristina tornou-se ameaçador. Já notei como você olha para Gustavo, como busca a aprovação dele. É inadequado. O rosto de Luísa queimou. Minha relação com o Sr. Mendonça é estritamente profissional. Que bom que estamos entendidas, sorriu Cristina friamente. Porque seria uma pena se ele precisasse saber de certas impressões que tive sobre seu comportamento. A ameaça pairou no ar. Antes que Luísa pudesse responder, o som do elevador anunciou a chegada de alguém. Para surpresa de ambas era Gustavo, que normalmente não voltava para casa no meio do dia. Gustavo! Exclamou Cristina, rapidamente ajustando sua expressão para um sorriso acolhedor. Que surpresa maravilhosa! Esqueci alguns documentos, explicou ele, notando a tensão no ambiente. Está tudo bem por aqui? Perfeitamente bem, respondeu Cristina. Só estava esclarecendo algumas questões de rotina com a Luísa. Gustavo olhou de uma para outra desconfiado. Luísa, algum problema? Que hesitante, Luísa avaliou suas opções. Expor a situação poderia resultar em sua demissão, especialmente se Cristina manipulasse a narrativa. Por outro lado, o bem-estar de Pedro estava em jogo. Senhor Mendonça, Joyce começou, mas foi interrompida pelo telefone de Gustavo. Ele atendeu rapidamente. Era a escola de Pedro. O menino havia se envolvido em uma discussão com outro aluno e estava muito abalado, pedindo para ir para casa. Estou a caminho, respondeu Gustavo, desligando. Pedro teve um problema na escola. O que aconteceu? Perguntaram as duas mulheres em uníssono. Não explicaram direito. Parece que ele discutiu com um colega e está chorando muito. Vou buscá-lo. Eu vou com você, ofereceu Cristina prontamente. Não precisa, Cris, resolvo isso. Insisto, Pedro precisa de uma presença feminina nesse momento. Luísa engoliu a frustração. Se me permite, Sr. Mendonça, posso acompanhá-lo? Pedro pode se sentir mais confortável, já que está acostumado comigo nas rotinas escolares. Gustavo olhou de uma para outra, claramente desconfortável com a tensão latente. Luísa tem razão, Cristina. Ela conhece melhor a dinâmica da escola. A expressão de Cristina endureceu momentaneamente, mas ela recuperou a compostura. Claro, como preferir. Estarei aqui quando voltarem. No carro, a caminho da escola, Gustavo parecia preocupado. Pedro nunca se envolveu em confusões antes. Crianças que estão processando emoções complexas, às vezes têm dificuldade para expressá-las adequadamente, comentou Luísa. Especialmente depois de longos períodos de silêncio. Gustavo a olhou com apreciação. Você realmente entende de crianças, não é? Tento entender, Pedro, respondeu ela com simplicidade. Na escola encontraram um menino na sala da coordenação, olhos vermelhos de tanto chorar. Ao ver o pai, Luísa correu para abraçá-los. O que aconteceu, filho? Perguntou Gustavo, preocupado. Entre soluços, Pedro explicou. Um colega havia dito que ele era esquisito por ter ficado mudo tanto tempo e que sua mãe tinha morrido porque ele não era normal. E eu fiquei com tanta raiva. Pai, soluçou Pedro. Falei que ele era burro e empurrei ele. Gustavo abraçou o filho com força. Ah, Pedro, sinto muito que tenha passado por isso. A coordenadora explicou que o outro menino já havia sido repreendido e que os pais seriam chamados para uma conversa. No caminho de volta, Pedro, já mais calmo, disse algo que pegou ambos desprevenidos. Pai, a tia Cristina falou que a Luísa vai embora quando ela se mudar para o nosso apartamento. É verdade? Gustavo franziu o senho, olhando rapidamente para Luísa pelo retrovisor. Quem disse isso? A tia Cristina. Ela falou que vai ser minha nova mãe e que não vamos precisar de babá. Um silêncio pesado preencheu o carro. Luísa manteve os olhos fixos na janela,
sentindo o rosto queimar. Pedro, ninguém vai substituir sua mãe, disse Gustavo finalmente, a voz controlada. Nenhuma decisão foi tomada sobre Luísa ou sobre Cristina se mudar. Ao chegarem ao apartamento, encontraram Cristina na sala, aparentemente trabalhando, mas claramente esperando por eles. Ao ver Pedro, abriu os braços teatralmente. Meu querido, fiquei tão preocupada. Vem cá dar um abraço na tia. Para a surpresa dela, Pedro passou direto, ignorando o gesto. Vou para o meu quarto, e anunciou, olhando significativamente para o pai. Vai sim, filho. Descansa um pouco. Luísa vai preparar um lanche para você daqui a pouco. Quando Pedro se afastou, Cristina deixou cair a máscara de preocupação. O que deu nele? Está tão mal educado ultimamente. Cristina, a voz de Gustavo estava perigosamente calma. Precisamos conversar no escritório, agora. A porta mal havia se fechado quando Gustavo confrontou a namorada. Você disse ao meu filho que vai substituir a mãe dele? Cristina recuou, surpresa com a diretividade. Claro que não. Não dessa forma. Apenas comentei que, quando nosso relacionamento avançar, formaremos uma família. E quanto a dispensar Luísa? Gustavo, seja realista. Quando eu me mudar, o que é o próximo passo natural, não faz sentido manter uma babá em tempo integral. Seria redundante e confuso para Pedro. Confuso como? A voz dele estava tensa. Pedro está desenvolvendo um apego insalubre por ela. Você viu como ele reagiu quando eu ofereci um abraço? Ele a prefere a mim. E isso não é saudável para o futuro relacionamento familiar que queremos construir. Gustavo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Pedro gosta dela porque ela o ajudou quando ele mais precisou. Foi Luísa quem conseguiu fazê-lo falar novamente, Cris. E agora que ele fala, precisamos restabelecer os papéis corretos. Você é o pai. Eu serei a figura materna. E ela é uma funcionária, temporária. A frieza calculista no tom de Cristina fez Gustavo olhá-la como se a visse pela primeira vez. Você realmente se importa com o bem-estar de Pedro? Ou só com o controle sobre esta situação? Perguntou diretamente. Como você pode perguntar isso? Tudo o que fiz nos últimos 3 anos foi ajudar você a cuidar dele, controlando cada aspecto da vida dele, limitando suas interações, patologizando cada expressão de alegria. Cristina ajustou sua postura, percebendo que estava perdendo terreno. Gustavo, você está permitindo que aquela babá manipule sua percepção. Já notei como ela olha para você, como tenta se insinuar. É tão óbvio que ela está interessada em mais do que apenas o emprego. A acusação pairou no ar por alguns segundos. Gustavo observou a mulher à sua frente. Elegante, sofisticada, controladora. E, de repente, muitas peças começaram a se encaixar em sua mente. Você está com ciúmes? Concluiu, quase surpreso com a percepção. Não só de Luísa, mas de Pedro também. Do espaço que ele ocupa na minha vida. Isso é ridículo. Cristina elevou a voz pela primeira vez. Só estou tentando proteger nossa relação e o futuro que planejamos juntos. Um leve bater na porta interrompeu a discussão. Era Luísa. Desculpe interromper, Sr. Mendonça, mas Pedro está perguntando pelo senhor. Ele parece bastante abalado. Obrigado, Luísa, já vou. Quando ela se afastou, Cristina bufou. Viu? Sempre interferindo, sempre se metendo entre nós. Gustavo a encarou, subitamente exausto daquele jogo. Cristina, preciso cuidar do meu filho agora. Continuamos esta conversa depois. Não, Gustavo. Resolveremos isso agora. Quero que você escolha. Ou ela sai desta casa hoje ou eu saio da sua vida. O ultimato pegou Gustavo de surpresa. Por um momento, ele apenas fitou Cristina, processando o que acabara de ouvir. Então, com uma calma que surpreendeu a ambos, respondeu. Se é assim que você coloca a questão, acho que já temos nossa resposta. O rosto de Cristina se contorceu em descrença. Você está escolhendo uma babá qualquer no lugar de 3 anos de relacionamento? Estou escolhendo a paz e felicidade do meu filho. E a minha própria sanidade. Gustavo abriu a porta do escritório. Por favor, saia da minha casa, Cristina. Você vai se arrepender disso, sibilou ela, recolhendo sua bolsa. Aquela mulher está manipulando vocês dois. No corredor, Pedro observava a cena com olhos arregalados. Luísa logo atrás dele, igualmente surpresa pelo desfecho abrupto. Ao passar por eles, Cristina lançou um olhar venenoso. Parabéns, conseguiu o que queria. Espero que esteja satisfeita por destruir uma família.
A senhora nunca foi minha família, respondeu Pedro com uma franqueza desconcertante. Você sempre achou que eu era esquisito. Cristina empalideceu, olhando rapidamente para Gustavo, que agora estava ao lado do filho. Eu ouvia você falando no telefone, continuou Pedro. Dizia que eu era problema e peso. Eu fingia que estava dormindo, mas escutava tudo. Encurralada, Cristina abandonou qualquer pretensão. Você não tem ideia do que é lidar com uma criança danificada, Gustavo. Do sacrifício que fiz tentando ajudar, enquanto você estava ocupado demais para perceber o que realmente acontecia. Saia, repetiu Gustavo, a voz tremendo de raiva contida. Agora. Quando o elevador finalmente fechou suas portas, levando Cristina embora, um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Pedro olhava para o pai ansioso. Ela vai voltar? Perguntou em voz baixa. Não, filho. Não vai. E a Luísa? Ela vai ficar? Gustavo olhou para a babá, que parecia tão surpresa quanto eles com os eventos recentes. Se ela quiser, eu fico, respondeu Luísa rapidamente, sorrindo para Pedro. Vou ficar enquanto você precisar de mim. Mais tarde, naquela noite, depois que Pedro adormeceu, Gustavo encontrou Luísa na sala, organizando os brinquedos antes de ir embora. Queria te agradecer, disse ele. Não apenas pelo que fez hoje, mas por tudo desde que chegou aqui. Só fiz meu trabalho, Sr. Mendonça. Não, Luísa, você fez muito mais. Você devolveu a voz ao meu filho quando todos os especialistas fracassaram. Você viu o que ele precisava quando eu estava cego demais para enxergar. Luísa sentiu o coração acelerar com a proximidade e a vulnerabilidade na voz dele. Pedro é um menino. Incrível, respondeu suavemente. Ele só precisava que alguém acreditasse que podia ser uma criança normal. E quanto às acusações de Cristina sobre você ter sentimentos por mim, a pergunta saiu hesitante, quase tímida. Luísa sentiu o rosto queimar. Sr. Mendonça, Por favor, me chame de Gustavo. Seus olhares se encontraram e algo indefinível passou entre eles. Reconhecimento, talvez, de que haviam atravessado juntos uma tempestade e encontrado algo inesperado do outro lado. Gustavo. Ela experimentou o nome, sentindo-se repentinamente vulnerável. Acho que seria impróprio discutir isso agora. Ele assentiu, respeitando os limites que ela estabelecia. Você está certa, claro. Só queria que soubesse que estou vendo as coisas com mais clareza agora. E agradeço por isso também. Quando Luísa saiu do prédio naquela noite, caminhando até o ponto de ônibus que a levaria de volta ao seu modesto bairro, sentia-se simultaneamente exausta e estranhamente leve. O futuro permanecia incerto. Mas pela primeira vez em semanas, havia esperança. Para Pedro, para Gustavo e talvez para ela mesma. Os dias que se seguiram à saída dramática de Cristina foram paradoxalmente mais tranquilos e mais complicados. No apartamento dos Mendonça, a atmosfera havia se tornado mais leve. Pedro estava visivelmente mais relaxado, conversando sem reservas e enchendo os espaços antes silenciosos com sua tagarelice infantil e risadas espontâneas. Para Luísa, no entanto, a situação havia se tornado mais complexa. O confronto inesperado e a admissão velada de sentimentos criaram uma nova dinâmica entre ela e Gustavo. Uma tensão sutil, carregada de possibilidades não verbalizadas. Certa manhã, enquanto ajudava Pedro a organizar sua mochila para a escola, o menino fez uma observação desconcertante. Você e o papai estão esquisitos, comentou casualmente, enquanto guardava seu estojo. Esquisitos como? Perguntou Luísa, tentando soar neutra. Ficam se olhando quando acham que ninguém está vendo. E o papai fica todo atrapalhado quando você entra na sala. Pedro a encarou com aquela perspicácia incômoda das crianças. Vocês brigaram? Não, Pedro, claro que não. Então por que ele fica te chamando de senhorita Silva de novo em vez de Luísa? E por que você não janta mais com a gente? As perguntas eram certeiras. Nos últimos dias, tanto Luísa quanto Gustavo haviam retrocedido para uma formalidade profissional que antes não existia, uma tentativa desajeitada de estabelecer limites, apropriados enquanto navegavam por sentimentos complicados. É só uma forma de manter as coisas organizadas, respondeu Luísa inadequadamente. Seu pai é meu chefe, lembra? Pedro deu de ombros. É chato. Antes era mais legal.
Aquela tarde, Gustavo chamou Luísa para uma conversa em seu escritório. Seu semblante estava sério, quase preocupado. Tenho pensado muito sobre... tudo, começou ele gesticulando vagamente. Sobre Pedro, sobre o que aconteceu, sobre nós. O coração de Luísa acelerou com o nós, mas manteve a expressão neutra. Entendo. Acho que precisamos profissionalizar nossa relação, continuou Gustavo, as palavras soando ensaiadas. Por mais que eu valorize o que você fez por Pedro, não podemos confundir as coisas. Para o bem dele. A decepção foi como um soco no estômago, mas Luísa assentiu. Claro, concordo plenamente. Então, Gustavo parecia desconfortável. A partir de agora, seria bom se mantivéssemos uma relação estritamente profissional. Sem jantares juntos, sem conversas pessoais longas depois que Pedro dorme. Como quiser, Sr. Mendonça. Algo brilhou nos olhos dele. Arrependimento, mas foi rapidamente mascarado. Obrigado por entender. Na semana seguinte, a atmosfera na casa havia mudado novamente. Uma formalidade rígida se instalou, com Luísa limitando-se ao necessário em suas interações com Gustavo. Pedro, sensível como sempre, percebeu a mudança e reagiu com inquietação crescente. Por que vocês estão desse jeito? Perguntou abertamente durante o jantar, olhando de um adulto para outro. É por causa da tia Cristina? Ela foi embora, não foi? Pedro, isso não é assunto para crianças, respondeu Gustavo, surpreendendo tanto o filho quanto Luísa, com a dureza do tom. O menino abaixou a cabeça, magoado. Mais tarde, quando Luísa o colocava na cama, ele fez uma confissão que partiu seu coração. Sabe, quando eu fico perto de você, eu lembro da mamãe, disse em voz baixa. Não do rosto dela, porque eu era pequeno, mas do jeito de cuidar de mim, do cheiro do abraço. Seus olhos brilhavam na penumbra do quarto. Acho que a mamãe ia gostar de você. Por quê? Perguntou Luísa, a voz embargada. Porque você me faz feliz, e ela sempre queria que eu fosse feliz. Na manhã seguinte, Luísa tomou uma decisão difícil. Conversou com Gustavo e pediu alguns dias de folga. Precisava de tempo para organizar seus pensamentos e emoções. Relutante, ele concordou. Aqueles dias longe foram dolorosos para todos. Pedro perguntava constantemente quando Luísa voltaria, e Gustavo se via dividido entre o que considerava o correto e o que seu coração desejava. Para Luísa, o período de afastamento foi um momento de reflexão. Em seu pequeno apartamento na Penha, conversou longamente com sua mãe sobre a situação. Não posso continuar assim, mãe, desabafou. Estou me apaixonando pelo patrão e amando aquele menino como se fosse meu. Mas ele deixou claro que quer distância. Dona Jurema suspirou compreensiva. Filha, aquele homem está assustado. Perdeu a esposa, quase perdeu o filho para o silêncio e agora está com medo de se abrir para algo novo. Ou talvez ele só percebeu que uma babá da Penha não é o tipo de mulher que combina com um empresário do Morumbi. Não se diminua, repreendeu a mãe. Seu valor não está no seu endereço ou na sua conta bancária. Está no seu caráter. Luísa tentou procurar outro trabalho durante aqueles dias, mas sem referências, não podia pedir a Gustavo sem explicar a situação. As portas se fechavam. A realidade financeira logo a forçou a considerar o retorno, mesmo com toda a complexidade emocional envolvida. Enquanto isso, no apartamento dos Mendonça, Pedro havia se tornado novamente retraído. Não voltara ao mutismo completo, mas suas frases eram curtas, seus sorrisos raros. Gustavo observava a mudança com crescente preocupação. Filho, o que está acontecendo? Perguntou certa noite, sentando-se na beira da cama de Pedro. Você parece triste. Quando a Luísa vai voltar? Logo, respondeu Gustavo automaticamente, embora não tivesse certeza. Ela só precisava de alguns dias para resolver questões pessoais. Você brigou com ela, afirmou Pedro, não como pergunta. Vi vocês no escritório. Ela saiu chorando. Gustavo não sabia disso. Não havia percebido que Luísa chorara após aquela conversa formal. A culpa o invadiu. Não foi uma briga, filho. Então, por que ela foi embora? Por que você não quer mais que ela jante com a gente? Por que ficou bravo quando falei dela? As perguntas saíam em jato, acumuladas por dias de observação silenciosa. Gustavo suspirou, sem saber como explicar sentimentos que nem ele próprio conseguia organizar. É complicado, Pedro.
Não, não é, respondeu o menino com a franqueza brutal das crianças. Você gosta dela. Ela gosta de você. Eu gosto dos dois. O que tem de complicado? A simplicidade da lógica infantil deixou Gustavo sem palavras. No sábado, decidiu levar Pedro ao mesmo parque onde tudo começara, o lugar onde meses atrás o menino havia falado pela primeira vez em anos. Esperava que a visita ajudasse a melhorar o humor do filho. Era uma manhã ensolarada, o parque cheio de famílias aproveitando o fim de semana. Pedro caminhava ao lado do pai, sem o entusiasmo de antes, olhando desanimado para os brinquedos. Que tal o gira-gira? Sugeriu Gustavo, apontando para o brinquedo que havia sido tão especial. Pedro deu de ombros. Tá. Quando se aproximaram, no entanto, algo capturou a atenção do menino. Uma figura familiar estava sentada em um banco próximo, folheando um livro. Cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. Jeans simples, tênis, Luísa. O grito de Pedro cortou o ar, surpreendendo tanto Gustavo quanto a própria Luísa, que ergueu o olhar, atônita. Antes que qualquer adulto pudesse reagir, Pedro correu em direção a ela, jogando-se em seus braços com abandono. Você voltou. Eu sabia que você ia voltar. Sua voz transbordava alegria. Luísa o abraçou com força, tentando disfarçar a própria emoção. Oi, Pedro! Que coincidência encontrar vocês aqui. Gustavo se aproximou lentamente, claramente desconfortável. Luísa não esperava vê-la. Vim dar uma volta, clarear as ideias, explicou ela, levantando-se do banco ainda com Pedro agarrado à sua cintura. É um ótimo lugar para pensar. Um silêncio constrangido se instalou entre os adultos, preenchido apenas pela tagarelice repentina de Pedro, que parecia ter recuperado toda a sua energia. Luísa, você não sabe? O Theo da minha sala trouxe um hamster para mostrar para a turma, e a professora deixou eu segurar. E eu tirei nota boa em matemática. A animação do menino era contagiante, seu rosto iluminado pela alegria genuína de reencontrar a pessoa que tanto significava para ele. O contraste com seu comportamento apático dos últimos dias era gritante. Parece que você teve uma semana cheia de novidades, respondeu Luísa, sorrindo. Mas Pedro hesitou, olhando para o pai. Não era a mesma coisa sem você. Em casa tá tudo esquisito. Gustavo pigarreou, tentando amenizar o comentário. Pedro estava com saudades. Eu também senti sua falta, admitiu Luísa, olhando diretamente para o menino, embora suas palavras carregassem um significado mais amplo. Vai voltar para nossa casa? Perguntou Pedro esperançoso. Antes que Luísa pudesse responder, uma voz cortante interrompeu o momento. Que cena comovente! Cristina estava ali, impecavelmente vestida como sempre, óculos escuros cobrindo parcialmente o rosto. Nenhum deles havia notado sua aproximação. Cristina, cumprimentou Gustavo secamente. O que faz aqui? Caminhada matinal, respondeu ela com um sorriso gelado. Que coincidência, não? Todos no mesmo lugar onde começou o mal-entendido. Pedro se agarrou mais forte a Luísa, tenso com a presença da ex-namorada do pai. Não foi nenhum mal-entendido, respondeu Gustavo firmemente. Não precisamos reviver isso agora. Pelo contrário, rebateu Cristina, removendo os óculos para encará-los. Acho que é o momento perfeito para esclarecer as coisas, especialmente agora que tive tempo para refletir sobre as manipulações que ocorreram. Manipulações? Repetiu Gustavo, a irritação crescendo em sua voz. Vamos ser honestos, Gustavo. A senhorita Silva viu uma oportunidade e a aproveitou. Uma babá simples, seduzindo um empresário viúvo e vulnerável. É um clássico. Isso é ridículo, protestou Gustavo. Então explique o encontro acidental no parque hoje. Quais são as chances? Luísa, que havia permanecido calada, decidiu se manifestar. Não foi um encontro planejado. Venho aqui frequentemente. Cristina riu com desdém. Claro que vem. Coincidentemente, no mesmo parque onde, milagrosamente, fez Pedro falar. Muito conveniente. Chega, Cristina, alertou Gustavo. Não vou permitir que você fale assim com Luísa ou perturbe Pedro. Você não vê o que está acontecendo? Ela te enganou, Gustavo. A enganou todos nós. A única pessoa que enganava era você. A voz clara e firme de Pedro surpreendeu a todos. O menino havia se soltado de Luísa e agora encarava Cristina diretamente sem medo. Você sempre disse que eu era esquisito. Que eu era meio louco,
Pedro, eu nunca... Tentou defender-se Cristina. Você falou que ia me mandar para uma escola longe de casa. Falou para o papai que eu precisava de disciplina e estrutura. As palavras jorravam, como se o menino finalmente liberasse um dique de mágoas contidas. E falou que a Luísa só cuidava de mim por dinheiro e que estava enganando o papai. Gustavo olhou para o filho, chocado. Pedro, quando você ouviu essas coisas? Sempre! Ela falava quando achava que eu estava dormindo ou brincando no quarto. Mas eu escutava tudo. Pedro se virou para Luísa, com olhos marejados. Por isso fiquei com medo quando ela disse que você ia embora. Achei que ela ia conseguir fazer você ir como queria. Um pequeno público havia se formado ao redor, outras famílias no parque observando discretamente o drama que se desenrolava. Cristina, percebendo isso, tentou recuperar a compostura. Isso é absurdo. São imaginações de uma criança perturbada, disse baixando a voz. Gustavo, você não vai acreditar nisso, vai? Eu sempre cuidei de vocês dois. Gustavo olhou de Cristina para Pedro, depois para Luísa. No rosto do filho, via apenas sinceridade e alívio por finalmente expressar o que guardara por tanto tempo. No de Luísa, compaixão e preocupação. No de Cristina, apenas cálculo e desespero controlado. Acredito no meu filho, respondeu finalmente. E tudo o que ele disse confirma o que já suspeitava. Você nunca se importou realmente com Pedro, ou com o que era melhor para ele. Você não pode estar falando sério, sibilou Cristina. Vai escolher a versão de uma criança e uma empregada doméstica em vez da minha? Pense na sua reputação, Gustavo. No que as pessoas vão dizer. Não me importo com o que vão dizer. Me importo com a verdade. Gustavo colocou a mão no ombro do filho. E a verdade é que você nunca aceitou Pedro como parte da minha vida. Você o via como um obstáculo. Isso é difamação. Vou processar você e essa... Cristina lançou um olhar venenoso para Luísa, incapaz de completar a frase. Faça o que achar melhor, respondeu Gustavo calmamente. Mas, por favor, saia da nossa vida agora. Cristina olhou ao redor, percebendo os olhares desaprovadores das famílias que observavam a cena. Ajeitou a bolsa de grife no ombro, recuperando a postura elegante. Você vai se arrepender disso, Gustavo. Quando perceber que foi manipulado, vai ser tarde demais. Com um último olhar gélido, virou-se e afastou-se pelo caminho do parque. Saltos altos marcando o ritmo de sua saída. Um silêncio momentâneo caiu sobre os três. Pedro foi o primeiro a quebrá-lo. Ela não vai mais voltar, né, pai? Não, filho. Não vai. O menino pareceu aliviado, voltando-se para Luísa. E você? Vai voltar para nossa casa? Luísa hesitou olhando para Gustavo. Havia tantas coisas não ditas entre eles, tantos obstáculos ainda a superar. Pedro, começou Gustavo, agachando-se para ficar na altura do filho. Preciso falar uma coisa com a Luísa, coisa de adulto. Pode ir brincar um pouco no gira-gira? Fica onde eu possa ver você. Tá, concordou o menino relutantemente. Antes de se afastar, abraçou Luísa novamente. Você é minha segunda mãe, sussurrou antes de correr para o brinquedo. Aquelas palavras simples e profundas deixaram Luísa emocionada. Quando se voltou para Gustavo, viu que ele também estava comovido. Luísa, começou ele hesitante. Esses dias sem você foram difíceis para nós dois. Para mim também, admitiu ela. Percebi que cometi um erro terrível. Deixei que minhas inseguranças e talvez um pouco do veneno que Cristina plantou me fizessem afastar você. Gustavo passou a mão pelos cabelos, gesto que sempre fazia quando estava nervoso. A verdade é que eu me apaixonei por você. A declaração simples e direta pegou Luísa desprevenida. Seu coração acelerou. Gustavo não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que compliquei tudo, que provavelmente a magoei. Só queria que soubesse que, se você quiser voltar, não apenas como babá, mas como algo mais, nós gostaríamos muito. Luísa olhou para Pedro, brincando alegremente no gira-gira, e depois de volta para Gustavo. Havia sinceridade em seus olhos, vulnerabilidade e esperança. Também me apaixonei por você, admitiu finalmente, mas tenho medo. Nossos mundos são tão diferentes. Você é um empresário bem-sucedido. Eu sou uma babá da periferia. As pessoas vão falar, julgar. Deixe que falem, respondeu Gustavo com firmeza. O que importa é o que construímos juntos, o que sentimos.
Como Pedro disse, de forma tão simples, eu gosto de você, você gosta de mim, ele gosta de nós dois. O resto são apenas complicações que criamos. Luísa sorriu, lembrando-se das palavras de sua mãe. Minha mãe me disse algo parecido. Ela parece uma mulher sábia. Gustavo tomou as mãos de Luísa entre as suas. O que me diz? Podemos tentar? Desta vez de verdade, sem medo, sem muros. Naquele momento, Pedro voltou correndo, ofegante de tanto girar. Vocês já terminaram a conversa de adulto? Posso voltar? Os dois riram, o momento de tensão quebrado pela sinceridade infantil. Sim, já terminamos, respondeu Gustavo, ainda segurando as mãos de Luísa. Pedro olhou de um para outro, percebendo algo diferente. Um sorriso largo se formou em seu rosto. Vocês estão namorando agora? Por favor, diz que sim. Luísa e Gustavo trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Estamos começando algo novo, respondeu Luísa cuidadosamente. Sim, Pedro comemorou, dando pulinhos de alegria. Eu sabia que vocês gostavam um do outro. Posso contar para Dona Zélia. Ela vai ficar tão feliz. A espontaneidade e a alegria do menino eram contagiantes. Gustavo riu, colocando o filho nos ombros. Pode contar para quem quiser, campeão. Não temos nada a esconder. Enquanto caminhavam juntos de volta para casa, os três como uma família improvisada, mas genuína, Luísa sentiu um misto de alegria e apreensão. O caminho à frente não seria fácil. Haveria julgamentos, obstáculos, diferenças a superar. Mas olhando para Pedro tagarelando animadamente no ombro do pai, e para Gustavo, que sorria para ela com promessas nos olhos, soube que valia a pena tentar. O relacionamento entre Luísa e Gustavo começou com a cautela de quem conhece as complexidades do mundo real. Nos primeiros meses mantiveram uma discrição pública, não por vergonha, mas para proteger Pedro de qualquer turbulência externa e para dar tempo ao próprio relacionamento de se fortalecer antes de enfrentar os inevitáveis julgamentos sociais. Luísa insistiu em deixar o cargo de babá, uma decisão que Gustavo relutantemente aceitou. Não posso ser sua funcionária e sua namorada ao mesmo tempo, explicou ela com firmeza. Precisamos de igualdade nessa relação, mesmo que o mundo veja diferenças entre nós. Uma semana após o confronto no parque, Gustavo apareceu sem aviso no pequeno apartamento de Luísa na Penha. Era a primeira vez que visitava o bairro de classe média-baixa onde ela morava. O contraste com sua cobertura no Morumbi não poderia ser mais evidente. O prédio sem elevador, as ruas estreitas, o comércio local vibrante mais simples. Dona Jurema atendeu à porta, surpreendendo-se ao encontrar o elegante empresário parado ali, visivelmente deslocado em seu terno caro. Boa tarde. Senhora, cumprimentou Gustavo educadamente. Sou Gustavo Mendonça, pai do Pedro. Luísa está? Sei muito bem quem o senhor é, respondeu Dona Jurema, avaliando-o com o olhar experiente de quem já viu muitos patrões em sua vida de empregada doméstica. Entre. Luísa está terminando de se arrumar. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Fotos familiares decoravam as paredes. Luísa criança, sua formatura no ensino médio, momentos com a mãe. Uma estante modesta exibia livros de educação infantil e psicologia, revelando o investimento de Luísa em sua formação profissional. Aceita um café, Sr. Mendonça? Ofereceu Dona Jurema, observando-o examinar o ambiente. Por favor, me chame de Gustavo. E aceito sim, obrigado. Sentados na pequena sala, com xícaras de café forte, servidas em louça simples, mas bem cuidada, Gustavo e Dona Jurema mediram-se mutuamente. Então, começou a senhora, indo direto ao ponto. O senhor veio pedir desculpas à minha filha? A franqueza pegou Gustavo de surpresa. Sim, entre outras coisas. Que outras coisas? Quero pedir uma chance. De verdade, dessa vez. Dona Jurema assentiu lentamente. Minha filha sofreu, sabe? Naquela sua casa grande, sendo tratada como invisível por aquela mulher, apaixonando-se pelo patrão, amando um menino que não é dela. Seus olhos eram diretos, sem submissão. E então, quando finalmente as coisas pareciam se resolver, o senhor a afastou. Cometi um erro, admitiu Gustavo. Deixei que inseguranças e preconceitos me influenciassem. Mas estou aqui para consertar isso, se ela me permitir. O senhor sabe o que está pedindo?
Minha filha não é um brinquedo para o senhor se divertir enquanto procura alguém do seu nível. Nunca pensei nela assim, protestou Gustavo, genuinamente ofendido. Talvez não conscientemente. Mas o mundo tem suas regras não ditas, não é? Empresários não se casam com babás. Não nos contos de fadas da vida real. Antes que Gustavo pudesse responder, Luísa entrou na sala. Estava simples, em jeans e blusa, cabelos soltos. Tão diferente da babá de uniforme que ele conhecera, mas igualmente bela em sua naturalidade. Gustavo? A surpresa era evidente em sua voz. O que faz aqui? Ele se levantou subitamente nervoso. Precisava te ver. Conversar pessoalmente. Dona Jurema levantou-se discretamente. Vou deixar vocês conversarem. Tenho que ir ao mercado mesmo. Antes de sair, lançou um olhar significativo para a filha. Metade aviso, metade aprovação. Quando ficaram sozinhos, um silêncio constrangido pairou brevemente entre eles. Seu apartamento é muito acolhedor, comentou Gustavo tentando quebrar o gelo. É simples, mas é nosso, respondeu Luísa, um toque defensivo em sua voz. Construído com o trabalho honesto meu e da minha mãe. Não quis insinuar nada diferente, apressou-se ele em esclarecer. Só quis dizer que tem personalidade, vida, diferente da minha casa fria e impessoal. Luísa relaxou um pouco, indicando o sofá para que voltassem a se sentar. Como está Pedro? Perguntando por você o tempo todo. A nova babá não é ruim, mas... Gustavo sorriu levemente. Ela não é você. Sinto falta dele. Ele não é o único que sente sua falta, confessou Gustavo, encontrando os olhos dela. Luísa, vim aqui para pedir perdão. Por ter acreditado nas manipulações de Cristina, por ter tentado afastar você, por ter tido medo do que estava sentindo. Ela o observou em silêncio, esperando que continuasse. Também vim para dizer que estou pronto, para nós, para enfrentar o que vier. Sem muros, sem desculpas, sem medo do que os outros vão pensar. Gustavo, começou Luísa cuidadosamente, não é tão simples. Nossos mundos são completamente diferentes. Você mora em uma cobertura no Morumbi, eu em um apartamento de 2 quartos na Penha. Você frequenta restaurantes estrelados, eu o boteco da esquina. Como vamos conciliar essas realidades? Construindo nossa própria realidade, respondeu ele com simplicidade. Não precisamos viver nem no meu mundo, nem no seu. Podemos criar algo novo que seja nosso. Luísa sorriu levemente. Isso é bonito em teoria, mas na prática, o que seus sócios, sua família, vão dizer quando apresentar a ex-babá como namorada? Que sou o homem mais sortudo do mundo, por ter encontrado alguém que devolveu a alegria à nossa casa. Que me fez enxergar o que realmente importa. E se não for isso que disserem? Gustavo deu de ombros. Então o problema é deles, não nosso. Luísa suspirou, a vontade de acreditar lutando contra o realismo. Não quero ser a pobre coitada que o milionário tirou da miséria. Não quero depender financeiramente de você. Quero manter minha autonomia, minha identidade. E eu não quero uma mulher dependente, rebateu ele. Quero uma parceira. Alguém que me desafie, que me faça crescer como ser humano. Como você já fez. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Tenho medo, Gustavo. Medo de me entregar e depois descobrir que era apenas uma fase, uma curiosidade. Ele tomou as mãos dela entre as suas. E eu tenho medo de deixar passar a melhor coisa que aconteceu na minha vida desde o nascimento de Pedro. Sua voz estava carregada de emoção. Estou pedindo apenas uma chance de mostrar que isso é real, duradouro, verdadeiro. Naquele pequeno apartamento na Penha, tão longe do mundo corporativo e luxuoso de Gustavo, eles começaram a delinear as bases do que seria seu relacionamento. Não foi uma conversa fácil. Falaram de medos, de preconceitos, de diferenças culturais e sociais. Estabeleceram limites e expectativas. Luísa foi clara. Manteria sua independência financeira, continuaria trabalhando, agora como educadora em uma escola infantil, e o relacionamento avançaria em um ritmo que respeitasse suas origens diferentes. Gustavo concordou com tudo, propondo apenas uma condição: que ela não permitisse que o orgulho a impedisse de aceitar a felicidade. Os meses seguintes foram de adaptação e descobertas. Gustavo conheceu o mundo de Luísa, os churrascos de domingo na laje com a família estendida, o forró na praça do bairro, o pastel da feira. Ela, por sua vez, foi gradualmente introduzida ao universo dele.
jantares corporativos, exposições de arte, círculos sociais da elite paulistana. Houve momentos difíceis, claro. Olhares tortos de antigas amigas de Cristina, comentários velados sobre interesse financeiro, até mesmo um artigo maldoso em uma coluna social. Pedro, com a sabedoria desconcertante das crianças, perguntou uma vez por que as pessoas faziam cara feia quando viam Luísa com eles em restaurantes chiques. Porque algumas pessoas julgam outras pela aparência ou pelo dinheiro, não pelo coração, explicou Gustavo honestamente. Isso é muito burro, concluiu Pedro, fazendo os dois rirem. O menino florescia com a nova dinâmica familiar. Seu desempenho escolar melhorou, sua interação social expandiu e a antiga fonoaudióloga confirmou o que já era evidente. Pedro estava completamente recuperado do trauma que o silenciara por anos. Ele precisava se sentir seguro novamente, explicou a profissional durante a última consulta. Seguro para ser criança, para sentir, para se expressar sem medo. Para a surpresa de muitos, mas não de quem realmente os conhecia, o relacionamento entre Gustavo e Luísa cresceu em profundidade e estabilidade. Após 1 ano juntos, ele propôs que morassem na mesma casa, não no apartamento luxuoso do Morumbi, que carregava muitas memórias difíceis, nem no pequeno apartamento da Penha, mas em um novo lar. Compraram uma casa arejada e confortável na Vila Madalena. Nem ostentação luxuosa, nem simplicidade precária. Um meio-termo que simbolizava o equilíbrio que haviam construído entre seus mundos. Luísa, agora coordenadora pedagógica na escola onde trabalhava, mantinha sua independência financeira como prometera, embora aceitasse que haveria sempre uma disparidade natural entre seus recursos e os de Gustavo. O importante, como descobriram, não era a igualdade financeira, mas o respeito mútuo e a valorização do que cada um trazia para a relação. 2 anos e meio após o reencontro no parque, celebraram um casamento simples no jardim de sua nova casa. Pedro, agora com 10 anos, falante e seguro, foi o pajem, orgulhosamente carregando as alianças. Finalmente somos uma família de verdade, anunciou ele durante a cerimônia, arrancando sorrisos emocionados dos convidados. Uma mistura eclética de executivos internos caros, professores de escola pública, vizinhos da Penha e amigos da Vila Madalena. Dona Jurema, elegante em seu vestido azul turquesa, assistia à filha com orgulho incontido. Ao seu lado, Dona Zélia, que se tornara amiga inseparável desde os tempos da cobertura do Morumbi, secava discretamente as lágrimas. Durante a recepção, uma presença inesperada causou um breve momento de tensão. Cristina apareceu, aparentemente para parabenizar os noivos. Estava impecável como sempre, mas havia uma dureza nova em seus traços, uma amargura mal disfarçada. Vim desejar felicidades, disse ela com um sorriso tenso. Vejo que conseguiu o que queria, Luísa. Antes que a noiva pudesse responder, Pedro se aproximou, olhando diretamente para a ex-namorada do pai. Oi, tia Cristina. Que bom que veio ver a nossa família feliz, disse com a sinceridade desconcertante que sempre tivera. Agora tenho uma mãe que realmente gosta de mim. A simplicidade cruel da observação infantil fez Cristina empalidecer. Sem conseguir formular uma resposta adequada, ela murmurou uma desculpa e se retirou rapidamente, deixando para trás o casal e o menino que, unidos, haviam provado mais fortes que suas manipulações. 6 meses após o casamento, numa manhã ensolarada de domingo, Pedro entrou correndo no quarto dos pais, saltando na cama com a energia inesgotável da pré-adolescência. Acordem! Acordem! Preciso falar uma coisa super importante! Gustavo e Luísa despertaram lentamente, acostumados com a exuberância matinal do filho. O que foi, Pedro? Perguntou Gustavo, fingindo irritação, mas incapaz de esconder o sorriso. Estive pensando, começou o menino, sentando-se entre eles com seriedade. Acho que preciso de um irmão. Ou irmã, tanto faz. O casal trocou olhares surpresos. É mesmo? Respondeu Luísa, ajeitando-se na cama. E por que você acha isso? É porque quero ensinar alguém a brincar no gira-gira, explicou Pedro como se fosse óbvio. Aquele mesmo do parque, onde comecei a falar de novo. Ia ser tipo um ciclo completo, sabe? A lógica peculiar, mas profunda, tocou o coração de ambos. Luísa e Gustavo
Já haviam conversado sobre a possibilidade de terem um filho, mas ainda não haviam tomado uma decisão concreta. É uma ideia e tanto, filho, comentou Gustavo, bagunçando o cabelo de Pedro. Vamos pensar seriamente sobre isso. Legal, comemorou o menino já pulando da cama com a missão cumprida. Vou passear com o trovão. Quando Pedro saiu do quarto, seguido pelo poodle caramelo que Gustavo finalmente permitira adotar no aniversário de 9 anos do filho, o casal se entreolhou com cumplicidade. O que acha? Perguntou Gustavo, acariciando o rosto de Luísa. Acho que ele tem razão, respondeu ela com um sorriso. Seria um ciclo completo, do silêncio à alegria multiplicada. Família. Mendonça Silva ampliada, brincou Gustavo, beijando-a suavemente. Silva Mendonça, corrigiu Luísa com um sorriso maroto, como sempre fazia quando queria provocá-lo. Abraçados na cama de domingo, ouvindo ao longe os latidos animados do cachorro e a risada despreocupada de Pedro, fizeram planos para o futuro. Um futuro construído sobre as bases sólidas do respeito, da aceitação e do amor genuíno que haviam conquistado, contra todas as probabilidades. Lá fora, o sol de São Paulo iluminava os telhados da Vila Madalena, bairro que havia se tornado o ponto de equilíbrio perfeito entre seus dois mundos, nem tão alto que perdessem a perspectiva, nem tão abaixo que não pudessem sonhar. O lugar exato onde uma família improvável, nascida de um encontro casual entre um empresário viúvo, seu filho silenciado pela dor e uma babá de coração enorme, havia encontrado a receita para a felicidade verdadeira. Presença constante, respeito mútuo e amor incondicional. E assim, dia após dia, palavra após palavra, o menino que uma vez perdera a voz, agora enchia a casa de histórias, enquanto seus pais, biológica e de coração, escreviam juntos uma história própria, provando que os contos de fadas da vida real não são sobre castelos ou fortunas, mas sobre pessoas que têm a coragem de derrubar muros e a sabedoria de valorizar o que realmente importa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Pedro, Gustavo e Luísa tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que explora os laços familiares e as segundas chances na vida. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta história sobre a força do amor e da presença verdadeira os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos. Compartilhem nos comentários se já testemunharam o poder transformador de uma presença amorosa na vida de alguém. Suas experiências nos inspiram a continuar contando histórias que fazem a diferença. Até o próximo encontro.